queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos envolva nas suas bênçãos, nas suas emanações de paz e que por intermédio dos Espíritos bons possamos sintonizar com o pensamento cósmico de Jesus, a fim de poder penetrar na essência do tema destinado para a noite de hoje. O livro Bíblia, livro que é o repositório de uma série de ensinamentos, tem na sua origem vocabular, no título da própria obra, um desafio. Porque a palavra Bíblia vem do verbete grego biblios, que significa conjunto de livros. O que significa dizer que esse material que hoje a gente compulsa da tradição ocidental, especialmente, herança do pensamento judaico e mais tarde judaico-cristão, não foi um livro isolado, escrito por algumas mãos, num tempo e espaço específico, mas varou séculos e séculos sendo escritos, e ao longo dos tempos a tradição reunindo em um material que hoje a gente compulsa como sendo uma obra só. Em verdade, são várias obras, escritas em tempos diversos, anotadas por pessoas as mais variadas. Alguns dos livros nem se sabe realmente quem foi o autor. Especula-se em algumas das suas obras. O Evangelho de Jesus, que para a tradição cristã é anexado ao Antigo Testamento, à antiga Torá, a lei judaica, é para nós o momento magno, o momento de paradigma mais elevado, mais alto de toda essa construção que começou na tradição do pai Abraão, que teve a culminância no Antigo Testamento em Moisés, especialmente, quando arregimentou a lei e toda a regra e a ética, que seria mais tarde pelo próprio Jesus referendada e utilizada como base, pedra angular para o desenvolvimento da sua doutrina e dos seus ensinamentos. Não vim destruir a lei e os profetas, disse ele, mas vim dar-lhe cumprimento, conforme anotou o evangelista Mateus. A verdade é que a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, possui um acervo e uma riqueza de conhecimentos ainda não totalmente sondados por nós. Particularmente os cristãos que se detêm a examinar a moral cristã e que, de alguma sorte, bebemos da sabedoria de Jesus, vale a pena examiná-la de uma maneira mais esmiuçada, de uma maneira mais detalhada, já que para o Espiritismo, Jesus e a sua doutrina representam o máximo do paradigma espiritual que a criatura pode ambicionar e aspirar na Terra, mas não é à toa que os próprios Espíritos se referem ao Antigo Testamento como a pedra angular, a base inicial, não é pouca coisa, e a lei antiga de Moisés, a tradição da chamada primeira revelação da lei divina, conforme Allan Kardec anota em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, é, portanto, um repositório que vale a pena de vez em quando a gente consultar, de vez em quando a gente mergulhar nas suas páginas, porque ali tem as sementes que mais tarde em Jesus seria o fruto, mas que já aparecem em germe, em semente. Por isso o próprio Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vai dizer que a primeira revelação, centralizada na figura de Moisés, não exclusivamente Moisés, mas especialmente Moisés, representa aquele paradigma básico, aquele paradigma estrutural sobre o qual Jesus pôde apresentar de uma maneira mais fácil a sua doutrina, graças às conquistas espirituais do povo hebreu. Na tradição antiga do Antigo Testamento, há 4 livros que constituem um conjunto considerado por alguns autores como a sabedoria de Israel, ou sabedoria israelita. Porque os antigos textos do Antigo Testamento possuem alguns conjuntos. O mais conhecido é o Pentateuco de Moisés, os 5 livros de Moisés, que é a legislação daquele povo, legislação essa que não apenas tinha um caráter humano, civil, judiciário, mas também espiritual, porque na época era uma coisa só.
Por isso sempre falamos, quando abordamos esse tema, que os sacerdotes do templo, os homens religiosos, eram chamados doutores da lei, porque eram também os operadores do direito, já que a lei civil e a lei espiritual era uma coisa só. Por isso eram chamados doutores da lei, citado, aliás, várias vezes no Evangelho de Jesus, quando estes tentavam, de alguma forma, embaraçar o mestre em alguma tertúlia, em alguma discussão, em alguma armadilha filosófica. A verdade é que esse Pentateuco de Moisés, que começa em Gênesis, Êxodo mais tarde, Deuteronômio, Números e assim por diante, formam ali a lei, a legislação. Mas há outros livros que compõem também conjuntos de livros. Entre esses, há a chamada sabedoria israelita. A sabedoria israelita, que é compõe de poemas, que tem um viés mais assim poético, traduz uma saga que vai encontrar a culminância em um livro que é considerado, talvez, por muitos autores, um dos livros mais sofisticados, mais profundos e mais filosóficos do Antigo Testamento. Por muitos, considerado a melhor obra do Antigo Testamento. Esses livros compõem, portanto, 4. O primeiro deles, chamado Provérbios, que a tradição atribui a autoria a Salomão. Os Provérbios, basicamente falando, segundo os autores que estudam a temática, diz respeito à sabedoria dos ancestrais. Porque estávamos diante de uma cultura patriarcal. E a cultura patriarcal homenageava os anciãos, os mais velhos, e especialmente a figura dos patriarcas. Os provérbios, portanto, demarcam essa ideia da sabedoria dos ancestrais e tem uma série de ensinos sempre convergindo para o respeito aos mais velhos, ouvir a voz da experiência, ter as narrativas das lutas familiares, uma coisa que a gente perdeu, né? Aquelas narrativas das lutas familiares como sendo uma espécie de estímulo, de exemplo para o povo continuar unido, porque o povo de Israel, da antiga Palestina, se reunia nas mesas, né, nas refeições, para ler o Torá e para falar das lutas do seu povo, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus ancestrais, e aquilo dava força ao povo, unia o povo naquela tradição, porque todos eles eram marcados por lutas, por escravidão, por sofrimento, por perseguição, e isso acabava estimulando, renovando e servindo de alguma forma de exemplo. O segundo livro, chamado Eclesiastes, é um livro que quando você estiver muito empolgado, é bom ler para baixar um pouco a bola. Porque Eclesiastes é considerado um livro melancólico, até um pouco depressivo. É um livro que também tem uma abordagem psicológica a respeito da vaidade, o célebre texto sobre a vaidade. Acima do sol, abaixo do sol, nada... no final das contas, tudo se resume a vaidade. Né? O texto é em vanita, em latim, que pode ser traduzido como vaidade, tanto quanto vazio, e parece que é a mesma coisa, porque a vaidade parece ser um vazio da alma. Né? Vaidade, tudo são vaidades. Né? Mas abaixo do sol, tudo se torna pó. Né? E é um texto assim que a pessoa não deve nem ler quando está muito deprimida, e ao mesmo tempo é bom ler de vez em quando para baixar um pouco a bola. É um texto interessante porque é um texto que fala um pouco dessa ideia de que Deus quer assim. Em alguns momentos é interessante porque há uma discussão sobre as coisas e sobre as situações do mundo, mas foi Deus quem estabeleceu assim. E Deus não pede contas a nós para estabelecer assim. Então é um texto interessante, é um texto que Lutero escreveu sobre ele e disse que era o texto da Bíblia que falava sobre a graça. E parece que ele está certo nessa colocação, porque fala sobre essa questão de que há algo maior acima de nós, né, que a gente deve se submeter e que estamos aí abaixo do sol, né? O Eclesiastes também tem uma abordagem sobre uma espécie de cosmologia bíblica, né, porque fala um pouco sobre essa ideia, né, de onde estamos e onde Deus está, aspas. Né? É um texto, portanto, bastante interessante, é um texto poético, um texto também que fala um pouco desse existencialismo, né, e até da melancolia, da tristeza do povo hebreu. O quarto livro, eu estou pulando o terceiro, e vou explicar por quê. O quarto e último livro é o Cântico dos Cânticos, que começa num apaixonamento de um homem por uma mulher, tem até uma narrativa algo erótico, e depois culmina numa espécie de graça a Deus, graça a Yahvé, né, uma espécie de reverência
ao Pai de todos os pais, a Deus, né? E assim por diante. É um texto que fala muito da glória, é um texto que fala muito, né, da submissão, da obediência e do agradecimento, da gratidão a Deus, né? Mas antes de chegar a essa gratidão, o terceiro livro é considerado fundacional. E como eu disse, esse terceiro livro é o livro que faz conexão com o nosso tema, porque é o livro que aborda um dos momentos mais importantes da temática judaica, um livro que antecipa algumas questões do cristianismo, um livro que não é muito devassado, muito explorado, e é um livro que parece que tem um encadeamento, né? Porque você primeiro respeita os ancestrais, primeiro você vê que você não é tão assim como você achava no Eclesiastes, baixa um pouco a bola, depois você passa por esse livro, que é o mais sofisticado de todos, e depois você entra na graça, no Cântico dos Cânticos. O livro que eu me refiro, o terceiro livro, que é um livro duro, no bom sentido da palavra, um livro difícil, um livro denso, um livro sofisticado, porque os diálogos na letra são hilários, mas na fineza e na sutileza psicológica e filosófica são interessantíssimos e tem sabedoria sutil colocado lá, é o livro de Jó. O livro de Jó é um livro excepcional em vários sentidos, porque é um livro que funda aquilo que quase 1500 anos depois, vai ser chamado em filosofia de teodiceia. Teodiceia é uma palavra que possivelmente foi criada por Leibniz, o grande filósofo alemão, que escreveu tanto sobre as mônadas, e ele escreveu um livro sobre a origem da teodiceia. Teodiceia, em filosofia, é algo do tipo, uma espécie de ramo do conhecimento que tenta debater a ideia de Deus, da sua justiça, da sua bondade, em contraposição com os sofrimentos humanos, com as injustiças humanas e com os contrastes humanos. Esse é o tema básico da teodiceia. O livro de Jó é considerado de autor desconhecido. Não se sabe, especula-se quem foi o seu autor, mas não se sabe. E o livro já começa falando de Jó, essa personagem, que possivelmente, segundo a tradição, deve ser uma personagem mitológica, não foi uma pessoa que existiu, mas parece ser um símbolo colocado. E acertadamente muitos autores compreenderam assim. E que já no começo já apresenta algumas dificuldades, porque a região que Jó nasceu, pelo menos segundo o texto bíblico, é uma região que nunca foi encontrada, é uma região que até hoje é considerada inexistente, ou então algum erro na tradução, Uz, né? Não se sabe se foi a terra de Ur, a mesma terra de Abraão, ou se há uma outra região que é notificada e reverenciada ali na Bíblia. A verdade é que a região que menciona o nascimento de Jó é uma região desconhecida, mas não importa. O que importa aqui é o ensinamento. Porque você não vai ficar aqui preso a determinados contextos do texto. Você vai tentar entender a substância, a essência da palavra. Da mesma forma que você pega uma fábula, um conto, e não fica pensando se o Saci Pererê existe mesmo, a mula sem cabeça. Você vai pegar a lição moral, o ensinamento por dentro daquela lição. Não necessariamente se aquilo aconteceu realmente conforme o texto. A verdade é que o livro de Jó fala de um diálogo sofisticado entre esse homem, essa figura, a figura de Deus, Yahvé, e a figura do diabo, Satã, Chatã, no antigo latim, que significa a tentação, ou o tentador, ou o inimigo, como foi traduzido, né? E que na tradição judaica antiga, Satã não significava esse diabo medieval, com chifre, com tridente e cheirando a enxofre. Isso foi uma construção mais tarde. Satã parece uma espécie de conselheiro quase que de Deus, que provoca a divindade o tempo todo, na tradição do povo. Por quê? Porque Deus israelita, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus que concentra nele o bem e o mal. É um Deus que gera guerra, que fomenta a guerra, é um Deus que dizima ou que manda dizimar um povo, é um Deus que gera o dilúvio, é um Deus que salva outro povo. Mais tarde, a construção judaico-cristã, judaico-católico-cristã, estabeleceu Deus como o Pai, o bom, amoroso, que é realmente um ganho, uma conquista de paradigma. Então, era necessário ter uma antítese divina, que era a figura do diabo, e aí se criou aquela figura medieval, que não era Deus no Antigo Testamento. Me desculpe se tem alguém aqui do judiciário, mas Deus no Antigo Testamento é uma espécie de promotor de justiça. Porque ele sempre apresenta denúncias. Ele que leva a denúncia do Ministério Público para Deus. Ele que provoca a Deus o tempo todo. Né? Então, é mais ou menos isso. Né?
ou melhor, Deus não, o diabo que apresenta essas denúncias, né, para Deus. Então, há uma tensão no livro de Jó, entre ele, Jó, Deus e Satanás. E essa tensão se prolonga o tempo todo. Portanto, é um livro que tem uma argúcia psicológica. E o tempo todo, essa tensão entre esses três, estabelece-se um diálogo íntimo de Jó com ele mesmo, e às vezes ele verbalizava, que é a base da teodiceia. Por um lado, ele era justo, ele era correto, fazia tudo bonitinho, e por outro lado, ele sofria. Por um lado, ele não aceitava como é que Deus justo e bom permitia que ele sofresse. Por outro lado, ele se achava isento de qualquer repreensão divina para sofrer. De um lado, ele encontrava pessoas que diziam, se você está sofrendo tanto assim, se você está padecendo tanto assim, é porque você é pecador. Mas ele não se reconhecia como tal, não via nenhum pecado. Então, a única alternativa, num diálogo íntimo que ele fazia, é se eu não sou pecador e estou sofrendo, é porque Deus que é injusto. E é esse o diálogo que estabelece. Ou Deus é injusto, ou eu sou pecador. E assim, em vários momentos do livro, há uma alternativa para um pecado que ele próprio desconhece, que o próprio Jó desconhece, por isso ele estava sofrendo. E por outro lado, uma justiça de Yahvé que parece amoral, segundo um autor, parece isento dessa compaixão, dessa moralidade, porque estabelece uma espécie de diálogo banal, ao pé da letra, claro. Se você for ler ao pé da letra, Satanás dialoga com o Deus, e Deus parece que cai na provocação de Satanás, no sentido de que queria realmente... Porque quem permite o sofrimento é Deus que permite que Satanás faça Jó sofrer. Porque, de uma maneira muito arguta, aliás, de uma maneira muito sofisticada e muito inteligente, Satã vai dizer que só há homem justo porque recebe recompensa. Só há homem justo e bom porque não está sofrendo. Começa a tirar coisas dele para você ver se ele continua obediente a Deus e justo. Comece a fazê-lo sofrer. E Deus aceita a provocação, essa provocação infantil. E aí entra-se numa coletânea de sofrimento que Jó vai perder saúde, família, esposa, dinheiro, vai ficar numa situação, e quanto mais ele perde, mais ele vai frustrando a expectativa, seja de Satanás, seja, segundo algum teólogo, vai frustrando a expectativa do próprio Deus. A verdade é que Satã, de vez em quando, dizia para a própria divindade que o homem justo é um homem sempre interessado, porque não há justiça desinteressada. O indivíduo justo é um indivíduo que espera uma compensação, uma recompensa pelo seu exercício da justiça, pelo seu exercício do bom comportamento. E isso, naturalmente, a obra vai evoluindo e, por incrível que pareça, Jó parece permanecer, embora em alguns momentos em lutas internas, em alguns momentos até desejando morrer por conta do sofrimento que ele estabelece, é a dimensão humana. A verdade é que em um dado momento do texto, o próprio Jó parece responder à questão, dizendo que a opressão, literalmente o texto é assim, a opressão lhe abre o ouvido, e parece dar um sentido ao sofrimento. A opressão lhe abre o ouvido, é como se dissesse assim, à medida que a criatura sofre, ela parece desenvolver sensibilidade para perceber melhor o divino, à medida que ela sofre, à medida que ela amadurece, à medida que ela cresce. Mas a verdade é que esse texto inicia essa grande pergunta que inquietou uma coletânea de filósofos. Se Deus realmente é bom, e se é Deus, tem que ser infinitamente bom, porque conceito de divindade é isso. Se não é infinitamente bom, já não é Deus, já perde filosoficamente o conceito de divindade. Se Deus é infinitamente bom e é perfeição, por que as criaturas sofrem? Ou melhor, por que existe o mal na Terra? Essa é a questão que inquietou filósofos extraordinários. O livro de Leibniz parece, inclusive, teorizar esse respeito. O livro de Jó, em alguns momentos, diz um grande autor que Jó devolve os sofrimentos para Deus e para Satã em silêncio. Um silêncio perturbador. Um silêncio que parece anunciar uma espécie de sofrimento futuro e a origem do cristianismo. Tem um autor que chega a especular isso. Que aquele sofrimento, aspas, aparentemente injusto, vai ser mais tarde resgatado quando, no milagre da encarnação, eu estou falando aqui em termos teológicos católicos e protestantes, onde Deus se fez carne para redimir a injustiça de Jó. É como se houvesse um mito, um símbolo do homem Jó, o homem que sofre, que mais tarde vai ser recuperado pelo divino que sofreria para recuperar o sofrimento humano. Do ponto de vista simbólico, tá? Porque espíritas
e o Espiritismo não concebe Jesus como o próprio Deus. O Criador absoluto não se torna uma criatura, embora Jesus fosse o porta-voz da divindade. A verdade é que esse livro encantou muita gente. De Leibniz, como eu disse, há, por exemplo, Tennyson, o poeta inglês, que chegou a dizer que esse é o maior poema de todos os livros da antiguidade. Carl Gustav Jung examinou esse livro, estudou ele durante 40 anos. Diz Jung que desde pequeno, quando ia para a igreja luterana, onde a sua família ia, ele, quando lia o texto de Jó, ele ficava impressionado com as questões filosóficas que eram levantadas naquele diálogo banal. E durante 40 anos ele leu e se interessou pelo livro de Jó, até que escreveu a obra que ele próprio dizia que era sua obra-prima como psicólogo, como psicanalista, que se chama Resposta a Jó. É um livro difícil, um livro sofisticado, um livro que Jung chega a dizer, inclusive, não me interessa aqui o problema da religião, não estou interessado em saber se existe um ser espiritual ou um ser divino. Isso é coisa para teólogo, o meu olhar é como psicólogo, e eu vejo nesse texto os contrastes inconscientes, os contrastes que eu examino na psicologia analítica, que está presente na tradição da mitologia grega, a tradição das vários contos folclóricos, das várias tradições. No texto bíblico, esses contrastes do inconsciente e do consciente aparecem, e é como psicólogo que eu devo examinar. Mas um parêntese. Jung mais tarde escreveu, se não me falha a memória, em Memórias, Sonhos e Reflexões, uma biografia da sua discípula Aniela Jafé, ele vai escrever o seguinte: não fui eu que escrevi esse livro. Eu fui tomado por uma coisa que me pegou pelo gogó, e me obrigou a escrever com rapidez. Eu estava com febre, com problema hepático, e durante 3 dias e 3 noites eu escrevi essa obra. E quando eu voltei à realidade, o meu inconsciente que jogou para fora aqueles conteúdos, eu estava diante da minha obra-prima. E alguma coisa me pegou e me fez escrever esse livro. Para nós, seria um transe paranormal, um transe espiritual profundo, que o próprio Jung tentava interpretar dentro da terminologia do jargão da psicanálise. A verdade é que o texto Resposta a Jó, um livro de um pouco mais de 100 páginas, fala de dimensões internas desse livro de Jó. Deus como sendo o self, o eu superior, que ainda está inconsciente e que é necessário acessá-lo. Satã como lado sombrio, o lado inconsciente da criatura. O Jó, o ego. E ele faz todo um jogo para tentar entender como é que a gente vai integrar os opostos na psicologia analítica. Como é que a gente entende que eu tenho uma dimensão consciente e tenho uma dimensão inconsciente? E como é que eu entendo essas dimensões? Porque a psicologia de Jung é o seguinte: você tem tudo. Se você tem um lado exaltado que você coloca para fora, você tem um lado tímido que está mais reprimido. Depende do que você escolhe. Se você escolhe ser algo, você reprime o outro lado. Naquele símbolo do yin e do yang, aquele símbolo do Tao oriental, ali estava a estrutura do psiquismo para Jung. Nós temos todas as potencialidades, a gente escolhe exercitar algumas e as outras coisas estão do outro lado. Estão mais reprimidas, estão mais inconscientes. Se eu sou mais extrovertido, eu tenho um lado mais introvertido. Se eu sou mais introvertido, eu tenho um lado mais extrovertido. Estou falando em termos simples, a psicologia analítica é mais profunda do que isso, mas a verdade é que a gente tem as duas dimensões. O ser humano tem uma estrutura psicológica bipolar. Não é o transtorno bipolar, calma. Bipolar no sentido de que a gente vê as coisas em polaridades. Certo e errado. Cima e baixo. Masculino e feminino. Sombra e luz, direita e esquerda, cima, baixo, e assim por diante. Nós vemos as coisas sempre, o mundo é polar, ou bipolar, tem polaridades. E para Jung era necessário integrar essas duas dimensões. Só que ele pergunta em resposta a Jó, como integrar o mal? Satã, no conto de Jó, seria a dimensão sombria do próprio ser humano, que ele estaria em luta com. Como integrar o próprio mal em si mesmo? Como absorver o próprio mal em si mesmo. E Jung chega a flertar, e até magoou alguns religiosos da época, quando ele fala que Yahvé, no texto literal, era injusto. Era injusto. E Jó parece dar lições ao próprio Deus. E que parece que aquele silêncio de Jó anuncia mais tarde o silêncio do Cristo na cruz. A resignação e a obediência de Jó parece antecipar mais tarde as grandes bases do cristianismo diante do sofrimento. Kant, Pascal,
Alberto Camus, e mais recentemente no século XIX e XX, Hannah Arendt, quantos desses filósofos se perturbaram com a questão do mal? Como entender o mal? Quem não leu o livro de Hannah Arendt, falando sobre Himmler e a sua execução do nazismo, A Banalidade do Mal, um livro que inclusive é muito conhecido hoje, como o mal pode se tornar banal, como um indivíduo como Eichmann, que era um excelente marido e um pai de família exemplar, e quando saía de casa e entrava nos campos de concentração, se tornava um títere, um déspota, um monstro. Como é possível? Que mal é esse? Que essa psicologia não consegue compreender totalmente. O que é o bem, o que é o mal? A verdade é que esses filósofos, esses pensadores, mesmo Jung e outros, não tinham a chave para examinar as questões do ponto de vista espiritual que a doutrina espírita, a partir de Allan Kardec, estabeleceu. Allan Kardec apresenta, através dos espíritos, a solução dessas questões numa ótica espiritual, repetindo, aliás, a sabedoria ancestral de todos os povos, porque o espiritismo não é um patrimônio exclusivo da doutrina. Essas verdades espirituais estão presentes ao longo dos tempos. Mas Allan Kardec, nesse tema difícil, vai investigar as leis morais, a cosmoética do universo, e receber dos espíritos que existe uma lei divina. Uma lei divina ou lei natural? Ele chega a perguntar em um livro dos Espíritos, 614, que se pode entender por lei natural. Ele queria saber o que era a lei da natureza. Havia aquelas especulações da filosofia, né? A natureza é um ser autônomo que se autogerencia, ou é uma espécie de relógio cartesiano? Como é que a gente entende a natureza? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, lei da natureza e lei divina é uma coisa só. Não existe uma lei divina e uma lei do mundo natural. É uma coisa só. O que significa dizer que a mesma lei, como diz André Luiz, que aproxima as partículas subatômicas em repulsão e atração, que aproxima e repulsa os astros no mundo dos infinitamente grandes, é a mesma lei de afeto e de amor que aproxima ou que afasta as criaturas, as afinidades e as não afinidades. A lei divina regula a vida material e também a vida moral. Porque é uma lei só, que regula as coisas mais comezinhas do universo como as mais grandiosas. E aí Allan Kardec recebe que, dos espíritos, a lei divina, ou melhor, a lei natural, é a lei de Deus. Única possível para a felicidade dos povos. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha que coisa interessante. Olha que resposta. Kardec, então, tenta entender a questão do mal. Há várias perguntas que Kardec tenta entender como é que é essa coisa do mal. Chega a perguntar uma coisa que muita gente pergunta a gente, palestrante. Muita gente faz essa pergunta a gente. E às vezes, olha, eu às vezes me esqueço dessa resposta dos espíritos e quero dar uma resposta grande, faço a lucubração, né? Muita gente, até uns amigos nossos perguntam assim, vem cá, esse negócio de evolução espiritual, por que é isso? Por que Deus não cria todo mundo perfeito já? Pergunta boa, né? Por que Deus não criou todo mundo já perfeito, em plenitude? Para que se trabalhar tanto, essa jornada milenar para evoluir até chegar à perfeição? Que negócio é esse? E aí a gente vai falar e tem que fazer uma espécie de toda uma lucubração filosófica, a pessoa não tem paciência de ouvir nem 5 minutos, já que é uma resposta assim, papum, como se fosse assim tão fácil, tão simples. Aí quando eu releio essas questões no Livro dos Espíritos, eu me consolo, porque eu devia ter respondido assim. Porque quando Kardec insiste demais, os Espíritos respondem, quem é você para sondar os desígnios de Deus? Os Espíritos dizem isso a Kardec. Ele fez assim, e porque ele quis assim. Aí de vez em quando eu me lembro, porque ele quis. Eu respondo, pronto, porque ele quis. Porque de fato podia realmente, se é onipotente, podia fazer tudo perfeito. Se não fez, há algum sentido para isso. Agora eu não sei, ele quis. O que é verdade é que a gente não foi feito perfeito. A gente não é perfeito, a gente é perfectível. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos foram criados simples e ignorantes.
Há uma questão polêmica e profunda. O que é simples e ignorante? Eu não vou nem entrar por essa polêmica, né? Porque alguns acham que o simples e ignorante seria o espírito selvagem, outros acham que seria o psiquismo, a mônada espiritual ainda em espécies irracionais. André Luiz chega a dizer que quando saído das mãos do Criador, o princípio espiritual ou inteligente, luminoso, começa a habitar o mundo inorgânico. Inorgânico. Diz isso André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Então é uma questão polêmica, eu não vou nem entrar porque é muito complexo e divide opiniões. A verdade é que quem somos nós para tentar entender a mente do Criador? Humberto Roden que tinha razão. Humberto Roden, o pensador espiritualista brasileiro, ele costumava dizer, mas é lógico que a gente não compreende tudo de Deus, e não podia ser diferente. Como é que uma consciência limitada consegue abarcar uma consciência que é absoluta? É claro que a gente não vai entender tudo. E Kardec diz isso de outra forma. Quando tenta interrogar os espíritos, dizem, falta ao homem um sentido para entender Deus. Se Deus é imaterial e falta ao homem um sentido para entender Deus, esse sentido não pode ser material. Tem que ser um sentido imaterial. E chega os espíritos a dizer, esses atributos, único, soberanamente justo e bom, perfeito, imaterial, todo-poderoso, essas características são aquelas características lógicas, mas não são aquilo que Deus é. São aquilo que Deus não pode deixar de ser, porque aquilo que Deus é ainda inacessível à criatura. Então vejamos, a gente sabe aquilo que ele não pode deixar de ser, sem compreender ainda a divindade. Então de vez em quando eu me lembro dessa resposta dos espíritos, porque Deus quis. Porque foi feito assim. Agora o sentido, por quê? Mas a verdade é que quando a gente lê as páginas do livro dos Espíritos, a gente percebe o seguinte, que os Espíritos explicam algo que esses filósofos que eu citei não tinham. O quê? Primeiro, o que é que você chama de mal? O que é que você chama de bem? O que é mal? Um terremoto? Um terremoto que dizima uma cidade. Isso é um mal? Do ponto de vista nosso, da nossa percepção humana, Mas o terremoto não é uma coisa engendrada com maldade. Está previsto num ciclo natural. É algo que está previsto no planeta, está previsto na natureza e que tem um propósito, inclusive, de renovação e de alteração das condições de vida material. Agora, se você estava lá perto na hora do terremoto, é provável que chegou o seu momento. Chegou sua hora. Eu não quero não, mas... E aí Kardec, quando examina isso vai dizer, do ponto de vista humano, aquilo pode ser um mal. Do ponto de vista da eternidade, do divino, Kardec chega a dizer assim, é como uma coletividade que troca de roupa. Porque ao desencarnar aquele coletivo pelo terremoto, os espíritos trocam de roupa, deixam uma roupa para usar outra. Quer dizer, para a gente é um mal. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do Criador, uma guerra mundial é um mal? É um mal. Mas do ponto de vista do Criador, é uma perturbação momentânea. Então, o que é o mal? O que é o bem, o que é o mal? Os espíritos dizem a Kardec que a lei divina regula a matéria, nos seus aspectos materiais, regula a vida do corpo, é da alçada da ciência, e também tem os aspectos morais que regulam a vida da alma, e é da alçada da religião. Vai dizer ainda os espíritos que o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis morais e as pratica. Então, nós vemos que essas leis regulam. O Criador estabeleceu uma espécie de cosmoética. E o que é mais interessante, quando eu transgrido essa lei, eu passo a sofrer a consequência. Na vida material é assim. Kardec chega a perguntar, mas como é que a gente pode ter a noção dessa lei? Os espíritos dizem, quando você come demais e passa mal, é a lei atuando. Olha que eu já vivi isso. E não foi um negócio muito agradável, não. Se você quiser, você experimente. Sai daqui depois, coma assim uns 3 pratos de feijoada, eu acho que não vai dar certo. É a lei atuando. Do ponto de vista da matéria, do ponto de vista da vida do corpo, da vida material. Mas também essa lei atua na vida psíquica, na vida moral. O que você come,
o que você fala, como você se comporta, o que você pensa, o que você verbaliza, atravessa a lei. Atravessa a lei. O que é interessante é o seguinte: Deus é onipotente. Se é onipotente, ele podia até quebrar as próprias leis e transgredi-las. Mas o que é interessante é que, ao fazer as suas leis, Deus parece ter limitado o seu próprio poder. Porque ele próprio obedece às leis que ele criou e não transgride. Por isso que tem um autor judeu, ele diz que Deus é o mais humilde de todos. Porque ao fazer isso, ele dá o exemplo maior de humildade. Ele pode tudo, porque Deus pode tudo. Mas ele próprio restringe o seu poder. Respeitando a lei, obedecendo a lei, e nunca aparece. Tem um autor que diz que Deus é o mais humilde de todos, porque ele é o único que nunca aparece. Nunca tira selfie. Ele aparece através das criaturas. O que é interessante. E uma coisa mais importante ainda. Deus não violenta o seu livre-arbítrio. Se você quiser agora se suicidar, é algo bastante triste, mas Deus não vai violentar. Não vai sufocar você. Poder ele pode, porque é onipotente. Poder, Deus poderia. Mas por que não faz? Isso que é interessante. Nós temos livre-arbítrio. Claro que é um livre-arbítrio limitado. É uma escolha limitada. Eu não tenho livre-arbítrio para fazer tudo. Eu não posso, com o meu livre-arbítrio, querer, por exemplo, que amanhã o sol não nasça. Eu tenho um livre-arbítrio limitado. Mas dentro do meu repertório limitado de escolhas, eu tenho autonomia para elas. E Deus permite. Deus permite. Kardec chega a perguntar: que definição se pode dar de moral? Questão 629. Moral, dizem os espíritos, é a regra de bem proceder. Funda-se na obediência à lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo para o bem de todos. Uma questão aqui. Quando Kardec usa moral na obra O Livro dos Espíritos, hoje, com o nosso vocabulário rico, a gente tem 3 acepções, no mínimo, para a palavra moral. Moral, no sentido de sinônimo de bom, ou de bem. Daí moral seria o oposto de imoral. Moral, no sentido de metafísico, no sentido de emocional, ou seja, aquilo que é da ordem do físico e aquilo que é da ordem do moral. Daí, fulano teve um desgosto que abateu o seu moral. Moral no sentido disso, do imaterial, do não físico. E moral no sentido de ética. Ou seja, conjunto de padrão, de comportamento e assim por diante. As leis morais que Kardec abarca essas 3 acepções. Abarca esses 3 sentidos, de uma maneira perfeita. A verdade é que os espíritos dizem que a lei humana é uma espécie de reflexo da compreensão dessa... Por isso que o judiciário tende a progredir. Por isso que as leis de hoje não são as leis do passado. Por isso que a justiça humana aperfeiçoa-se. A de Deus não. Dizem os espíritos. É imutável, como é o próprio Deus. É imutável. E a gente vai se aperfeiçoando para ter uma compreensão mais branda e mais humana e mais espiritual da justiça. Por isso que as legislações vão evoluindo. Para chegar próximo da legislação ou do conceito da justiça divina. À medida que a compreensão humana avança. À medida que o espírito evolui. No livro A Gênese, Allan Kardec volta à questão do bem e do mal e vai dizer, faz uma série de considerações interessantíssimas para concluir de uma forma muito interessante que filosoficamente o mal não existe. Quando Kardec fala isso, ele está dizendo que não existe no sentido do conceito que a gente dá ao mal. É claro que uma tragédia aqui a gente pode chamar do mal, no sentido prático da palavra. E não perceber o mal no sentido prático da palavra seria também ingenuidade nossa, e ignorância. Não estar atento para o mal seria também ingenuidade. Tem uma obra de André Luiz que o instrutor narra uma parábola que sempre me impressionou. Aliás, acho que eu nunca contei essa parábola, mas sempre me impressionou. Ele diz que tinha uma serpente que ficava atormentando todo mundo de uma comunidade. Todo mundo. E picava um, matava com seu veneno. Aí até que um homem santo foi, sentou e começou a conversar. Era do tempo que as serpentes falavam, era um tempo fantástico. E aí conversou,
E aí foi evangelizando a serpente, foi doutrinando, dizendo que aquilo dali estava sendo maléfico para a comunidade, e que um dia haveria uma revolta e mataria ela, etc. E a serpente ficou franciscana. A partir daí, o povo passava, apedrejava ela, dava pontapés, chutava, maltratava de toda qualquer sorte. Até que ela ficou depauperada a ponto de morrer. E o santo percebeu isso, voltou e disse assim, peraí, o que é isso? Peraí, você não pode também se deixar assim, se torturar dessa forma. Eu disse para você não atacar ninguém. Mas você não está proibida de mostrar os dentes de vez em quando. Então, é isso. Eu não vou atacar o mal com as armas do mal. Mas eu tenho que também me proteger do mal. Onde o mal exista. No sentido prático. Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela vai dizer. Ajuda a todo mundo. Socorre a todos. Perturbados e maus, vai ao encontro dele, encontro da sombra, porque se você estiver a serviço do bem, você vai ter a luz que te protegerá. Não tenha medo do mal, dos maus e da sombra, porque ao ir no exercício do bem, você estará com o suporte do bem. Ajuda a todos, mas tem cuidado para não ficar e se contaminar com os maus. Vai ao socorro de todos, auxilia os maus, mas seleciona bem aqueles com os quais você vai conviver intimamente. Porque tu não és tão puro que não te possa contaminar. E se você ficar convivendo e se fixando com os maus, você vai se tornar também mau. Porque ao olhar demais para o abismo também olha para você. E se você se contempla e fica fixado muito no mal do outro, uma hora você está cometendo as mesmas atitudes. E ele conclui a mensagem dizendo, é por essa razão que aquelas pessoas que vivem censurando a vida alheia, vivem condenando os outros, normalmente caem no mesmo erro que condena. Por quê? O não julgueis de Jesus é o seguinte, não se envolva, não se meta. Porque quando você julga, você se conecta com a problemática do outro. Quando você condena, quando você recrimina, quando você calunia, quando você se fixa nas imperfeições do outro, você se conecta com elas. Tenha cuidado. Porque uma hora você vai absorver e daqui a pouco você está se comportando e reproduzindo as mesmas falhas que você tanto critica. Olha que coisa interessante. Mas o mal, no sentido filosófico, diz Allan Kardec, não existe. Por que não existe? Porque o mal não tem uma ingerência real, senão fala de uma falta. Fala de uma falta. Quando você pensa em ignorância, o que é ignorância? É a falta de conhecimento. É a falta de sabedoria. É a falta de alguma informação, de alguma noção. Quando você fala impaciência, até o termo tem a ver com não, com negação. Impaciente, indivisível, invisível, o que não é visível. Então quando você fala impaciente ou impaciência, é a falta de paciência. Não é uma característica real, é apenas a carência de. O mal é a carência do bem. Da mesma forma que a escuridão não tem uma existência real, é apenas a falta da luz. Se você acender uma luz, a escuridão se dilui, mas a escuridão nunca destrói a luz. É a luz que vai diminuindo a intensidade da treva. Então é mais ou menos essa ideia que Allan Kardec vai dizer. O que é o mal? O mal é a perturbação, é efeito das imperfeições do ser espiritual. Falo aqui do mal moral, não o mal físico. Porque o mal físico está previsto na natureza. A renovação dos corpos, as vicissitudes da vida material. Mas o mal moral, o que é? Efeito das imperfeições. No livro Ação e Reação, André Luiz tem um diálogo com Silas, o instrutor, e pergunta isso. E Silas vai dizer, eu não vou me entrar muito nos labirintos da filosofia. Posso dizer apenas o seguinte, resumidamente, que o mal é o bem que se quer apenas para si mesmo. Quando eu quero o bem apenas para mim, isso é chamado mal. E o bem é quando eu quero esse bem para todos. Ora, o espírito está aludindo ao egoísmo, que Kardec colocou como causa para tudo. Porque o egoísmo é o quê? Tudo para mim. Kardec vai dizer, orgulho e egoísmo são lados de uma mesma moeda, né? Porque egoísmo, eu quero tudo para mim. Orgulho, eu sou melhor do que os outros, do que todo mundo. Se eu sou melhor do que os outros, eu mereço mais para mim. E eu quero as coisas para mim. Isso seria a causa de todo o mal. E aí os espíritos ainda dizem assim,
Não me refiro aqui à perversidade, que seria esse egoísmo levado até uma patologia, que já é uma patologia mental. A perversidade é o seguinte, porque o bem que eu quero só para mim é egoísmo. Ou seja, eu quero só o bem para mim, isso gera um mal no outro. Gera um prejuízo na outra pessoa. Por quê? Porque eu só quero para mim. Mas a perversidade é eu me comprazer, eu me satisfazer no sofrimento do outro. Aí já é esse egoísmo levado ao extremo. Aí já entra numa questão que é psiquiátrica, que é um transtorno que alcança, ou que abarca, ou que toca na área da saúde mental. Então o mal moral tem a ver com as imperfeições do ser humano. Mas diz respeito também ao ponto de vista, à visão que a gente coloca a respeito da vida material e da vida espiritual. Tem uma obra de André Luiz, Ação e Reação, se não me falha a memória, que logo no início tem uma criança de 5 anos que vai desencarnar. E aí os espíritos visitam a família, tá a criança no berço, diz assim, olha, a gente vai começar a preparar, porque logo, logo, esse nosso amigo aí, que é um conhecido da gente aqui, vai voltar para a gente vai receber ele, porque é um grande amigo nosso, um grande afeto nosso. Olha a visão dos espíritos. A visão do ser humano, poxa, coitado dos pais. E realmente é triste uma criança de 5 anos morrer. Claro que é triste. Mas os benfeitores espirituais dizem, vamos preparar para a chegada deles, porque ele é um amigo nosso, aqui querido. Porque os espíritos vêm assim, é criança? Não, não é criança. Criança é só o corpo. Espírito é conhecido da gente. E ele cumpriu bem a sua tarefa, vai voltar agora para cá. A gente vai recebê-lo bem. Eu nem vi os benfeitores dizer, coitado dos pais, gastaram dinheiro com berço, com enxoval. Não tinha isso. A visão era outra. Então, tem a ver com essa perspectiva. Tem a ver com a noção que a gente coloca a respeito das coisas. A noção espiritual. E tem a ver também com a noção da justiça divina. Por isso que esses pensadores, não entendendo a própria justiça divina, não tendo as ferramentas da imortalidade, da reencarnação, se detiveram a examinar o livro de Jó e as questões da Teodiceia, por que existe o mal na Terra, se Deus é bom? E se Deus é todo poderoso e todo bom, por que existe o sofrimento, o mal no mundo? É uma questão que, do ponto de vista filosófico e material, não consegue ser resolvido, senão com as chaves espirituais que o Espiritismo dá. Porque o Espiritismo vem dizer o seguinte, que a justiça divina tem recursos que o nosso raciocínio humano não tem. Porque, veja, a gente sai daqui, passa pelo trânsito e é atropelado. Alguém embriagado, dirigindo o carro, nos atropela e a gente tem um problema na perna e amputa a perna. Do ponto de vista da justiça humana, o que é que há para fazer? Como recuperar a perna? Uma indenização? Quanto vale uma perna? Quanto dinheiro vale? Alguém chega e mata um filho nosso, atropelando. Por imperícia, por negligência. Vai prender ele? Prisão perpétua. Aqui não tem mais, consideremos, pena de morte numa legislação de outro país. E o filho volta com isso? Devolve o filho à vítima, que ficou agora sem o filho? A justiça humana tem limites. Tem limites. E justiça tem a ver com compensação. Eu quebrei essa mesa aqui, do ponto de vista da justiça, eu tenho que compensar dando uma outra mesa, ou pagando o valor da mesa. Justiça tem a ver com equiparar, com compensar. Você teve um dano, você teve um prejuízo, você entra na justiça e compensa. Mas como devolver o filho? Prende a pessoa? Bom, se ele é uma pessoa que potencialmente perigosa, para ele não continuar matando e não continuar causando prejuízo a outro, a benefício dele, como diz Emmanuel, para determinados criminosos é necessário retirá-los do convívio social para o bem deles, para que eles não se prejudiquem mais. Para o local de restabelecimento, infelizmente ainda o judiciário, ou melhor, o sistema carcerário, não necessariamente reeduca, pelo menos para alguns. Mas a ideia seria essa reeducação, para ele não venha cometer mais crime, para que ele não se complique mais e para ele não fazer outras vítimas. Mas aquele que já foi vítima dele, e aí? Como compensar? Como compensar? Só que a justiça divina tem outros atributos. A justiça divina tem outros atributos.
Porque esse que eu tirei a vida, mais adiante eu recebo ele como filho. Tirei a vida, dou a vida agora. A justiça divina tem reencarnação. A justiça divina tem outros requisitos que faz com que aqueles que se prejudicaram voltem, às vezes, no mesmo laço familiar, para se recuperarem juntos. Como diz Chico Xavier, a gente contrai uma dívida no atacado e vai pagando as prestações, aos poucos. Até na justiça humana, você tem no judiciário o crime doloso, o crime culposo, né? O crime que é feito sem intenção, a pessoa assumiu o risco, mas não tinha intenção de matar. Por exemplo, dirigiu em alta velocidade. Não tinha intenção de matar ninguém, mas correu o risco, sabia que era possível, que estava sendo negligente, que estava agindo com imperícia, que estava sendo imprudente, mas não tinha intenção de matar. Agora é diferente, e a própria justiça estabelece isso. O indivíduo que, por exemplo, decide deliberadamente planejar um crime, matar alguém, sabendo de todas as consequências e planejando o resultado final. Então, há abordagens diferentes. Imaginemos na justiça divina, para cada caso. Os espíritos dizem a Allan Kardec, o mal é sempre o mal, mas o que varia é a responsabilidade de cada espírito. Porque há espíritos que são muito infantis, muito primários, muito instintivos e ignorantes. E há outros muito esclarecidos. É claro que há pesos diferentes. E a reparação do mal nem sempre é como a gente acha. Às vezes a reparação do mal é reconstruindo o que foi feito de ruim, de negativo. Eu seduzo alguém, gero expectativa nessa pessoa. A pessoa, como acontecia muito no passado, a pessoa ficava de expectativa, mas eu só usei a pessoa como objeto, passei adiante. A pessoa não aguenta, se mata, deprime, ou cai na prostituição, como acontecia com as mulheres do passado, que tinham que casar virgem, aquela história toda. Eu vou encontrar essa pessoa mais tarde, com esses mesmos sentimentos, para eu conseguir redirecioná-la. De repente ela vem como filha. E vai ser aquela filha que vai me dar uma dor de cabeça, que vai me deixar com o cabelo branco antes do tempo. Por quê? Porque vem com os mesmos sentimentos onde eu deixei ela. Onde eu deixei ela. Interessante isso. Porque a justiça divina coaciona dessa forma e todos vão aprendendo. Todos vão aprendendo. Então magoou alguém, encontro esse alguém magoado, que eu agora vou me reabilitar. E com espontaneidade, porque muita gente diz assim, pô, a gente fez o mal no passado e agora está sofrendo agora. Não era melhor a gente saber no passado? Não é melhor a gente saber de tudo? Não necessariamente. Às vezes só ia prejudicar. E outra coisa, o nosso bem não seria espontâneo. Imagine, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, não é o caso. Mas imagine que meu filho de 5 anos foi alguém que eu matei para ficar com a mulher dele, que hoje é a mãe dele. Vou ilustrar com um drama assim, bem forte. Cada caso é um caso, não todo filho é assim não, tá? Mas imaginemos que a gente disputava a mesma mulher, eu matei ele para ficar com essa que hoje é minha mulher e que é a mãe dele. Se eu sei disso, quando eu estiver com ele por aí, e ele dá uma malcriada, se joga no chão, no shopping center, começa a ficar de birra, meu sentimento de culpa é tão grande que vai dizer, deixa, afinal eu matei ele, isso não é nada. Quer dizer, a gente não teria dignidade para se recuperar. Como eu não sei, por amor eu vou educando, vou dando limite. Porque Deus não quer que você se recupere do mal que você fez na indignidade, na falta de autoestima. Então você reencarna e fica escondido. Aquilo de sombra e de luz que você tem, fica escondido. Que bom. Já pensou? Se a gente passasse e olhasse assim, soubesse, fizesse um raio-x na pessoa? Já pensou? André Luiz tem uma obra que fala, né? Que tem uma espécie de estetoscópio, uma espécie de instrumento lá médico de raio-x, né? Só que é raio-x da alma. Aí a pessoa vai passando a psicoscópio, os domínios da mediunidade. Aí passa assim e já vê a aura da pessoa. Imagina as esposas com isso, com os maridos. Então, penetra. Então a gente vai reparando o mal com dignidade. Vai reparando o mal com espontaneidade. E vai reparando o mal de uma forma muito bela. Um espírito, certa vez, recentemente já concluindo em mediúnica, ele apareceu e disse, fui aliciador de menores. Desencarnei muito mal, preso ao cadáver, fiquei anos apodrecendo no caixão. Senti-me doer quando algumas das minhas vítimas veio me receber e me retirou violentamente. Padeci e me revoltei.
E comecei também a atuar no crime e em organizações criminosas. Claro, se existem organizações criminosas aqui, porque não existe também perturbação no além-túmulo. E eu então, porque achava que merecia, e merecia mesmo pelos crimes que eu pratiquei, me associei com outros revoltados depois de muito sofrer e comecei a fazer outros sofrerem também. Só que, sabe por que eu estou aqui nessa mediúnica hoje? Ele estava na nossa mediúnica se comunicando através de uma médium. Sabe por que eu vim aqui hoje? Porque uma das meninas que eu aliciei, violentei sexualmente e que morreu, uma dessas, foi ao meu encontro onde eu estava. Abraçou-me e disse que me perdoava. E me convidou para ir aqui. E eu estou procurando ela até hoje, porque eu nunca esqueci aquele olhar. O olhar do perdão. Eu estou perturbado com aquele olhar dela. E aquilo me tocou profundamente. E eu não esqueço. Eu vim na expectativa de vê-la novamente. De olhá-la. Porque é o espírito endurecido, grosseiro. Porque eu não entendi por que ela estava tão acolhedora depois do mal que eu lhe fiz. O bem contagia de uma forma que a gente não tem ideia. Por isso que Jesus olhava a criatura e olhava para a criatura como espírito e não como corpo. No diálogo que ele teve com Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel, ele diz: não venho a tu, senador de Roma, orgulhoso e vazio. Ele era o senador de Roma, então envia quem? Ao espírito. Não venho a tu, homem do Estado. Quer dizer, Jesus olhava para ele e via lá na frente, que ele poderia ser, os olhos do amor. E Emmanuel mais tarde escreve uma mensagem dizendo: só 1500 anos eu consegui compreender essa lição. 1500 anos depois, quando reencarnei como Padre Manuel da Nóbrega e consegui viver o Evangelho de Jesus de maneira integral. Fundador de São Paulo, com seu amigo José Anchieta. 1500 anos depois. Quer dizer, Jesus olhava a criatura e já viu o que a criatura podia ser. É o olhar de uma mãe. É que nem o olhar de mãe. O filho não vale nada e a mãe... mas ele é um menino bom. E é mesmo. Porque ela consegue ver o lado bom dele. É o olhar do amor. Por isso, para concluir, meus amigos, a parábola que Jesus contou do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo diz: Jesus lhe propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e se retirou. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem esse joio? O homem então lhe respondeu: é um homem inimigo. O Senhor respondeu: é um homem inimigo que fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos ao campo arrancá-lo? E o Senhor respondeu: não, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis também, juntamente com ele, o trigo. Deixai que cresçam ambos juntos, até a ceifa, e no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Deixa crescer juntos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as virtudes crescem com os vícios. Que se você destruir, ou tentar destruir na base da violência seus vícios, você talvez aniquilará também as virtudes. O poeta Hilkman costumava dizer: eu tenho medo de, ao expulsar todos os meus demônios, os meus anjos também vão embora. Por quê? Porque às vezes é do vício que gera-se virtudes. Nada é aniquilado se não transformado, diz o Espírito Emmanuel. De um fanatismo religioso, a dosagem se gera ali a observância e o fervor da fé. De uma agressividade bem dosada, se gera alguém perseverante, destemido, corajoso. Alguém sentimental demais e desorganizado, bem dosado, vai ter cuidado no trato com o outro. É apenas uma questão de dosagem. Do instinto primitivo, transforma-se em um amor dedicado e benevolente. Todas as escadas que levam às virtudes superiores foram antes baseadas em escadas primeiras, os primeiros degraus dos vícios, das perturbações, que são os ensaios iniciais, os rascunhos iniciais das virtudes maiores. Por isso, nem o instinto será destruído, aniquilado, senão educado, transformado e direcionado. E é por isso que Paulo, em Romanos, dizia que o mal que eu não quero, eu ainda faço. Mas o bem que eu quero, eu não faço. Demonstrando que era uma criatura que estava ali se esforçando
Até que mais tarde em Coríntios ele vai dizer, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, bem e mal fazem parte de uma mesma conjuntura da nossa realidade íntima. O lado escuridão, que ainda não foi iluminado pela luz, e o lado luz, que já são as conquistas nossas, o desenvolvimento moral. Vale a pena, portanto, integrá-los no autoconhecimento, no exercício do bem e da virtude, no amor cristão, no exercício do dia a dia, que vai nos tornando cada vez pessoas maiores, a fim de que os nossos demônios e os nossos anjos sintetizem em uma realidade única de homens integrais, de pessoas íntegras, de pessoas transparentes, de pessoas de bem. Muito obrigado, muita paz.